Olá, eu sou a Dani, do Belezura Ateliê. Bem-vindos ao canal. Nós vamos dar continuidade ao projeto Biblocos número 3 e vamos fazer hoje mais 3 blocos. Um bloco grande de 12 polegadas e 2 pequenos de 6 polegadas. Acesse no canal a playlist de todos os blocos, ok? Então, bora fazer? Aqui nós vamos fazer o bloco C. O bloco C é um bloco de 12 polegadas acabado. Aqui nós vamos precisar de um tecido do tecido A de 4 polegadas e meia, 4 tecidos de 2 polegadas e 7/8 do tecido A e 4 tecidos de 2 polegadas e 7/8 do tecido B, 4 tecidos de 2 polegadas e meia do C. Para fazer o triângulo perfeito também, nós vamos precisar aqui de 4 tecidos de 2 polegadas e 7/8 do A e 4 do D. E aqui vamos precisar de 2 tecidos de 2 polegadas e 7/8 do C e 2 do D. E ainda vou precisar de 8 quadradinhos de 2 polegadas e meia do tecido D. Eu vou passar a medida completa na descrição do vídeo. E agora vamos para o passo a passo. Vou reservar aqui o de 2 polegadas e meia e de 4 polegadas e meia. E aqui nesses de 2 polegadas e 7/8 eu vou fazer o triângulo perfeito. Apliquei a técnica do triângulo perfeito em todas as peças que eu cortei com 2 polegadas e 7/8. Agora eu vou refilar todas elas e vamos montar o bloco. Vou começar com essas dois, depois essa e essa, vou emendar aqui e aqui, e depois eu vou vir aqui. E vou emendar essas fileiras inteiras, depois eu vou emendar aqui. Vou deixar as costuras todas abertas para facilitar. Eu vou emendar essa parte nessa, então tem essa junção aqui que precisa coincidir bem direitinho para o bloco ficar perfeito. Então, eu vou colocar um alfinete aqui no bico da junção aqui, ó, onde ele vai ter que encontrar, e vou colocar do outro lado também. Ó, eu alfineto, daí eu ajeito ele na posição certa. E vou deixar alfinetado aqui. Travei aqui, agora eu junto as pontas, ó. Certo? E vou colocar mais alfinete aqui para não sair do lugar. Aqui também eu posso colocar um alfinete para não escorregar, ó. Tá? Então eu vou vir costurando aqui com o pezinho de máquina. A hora que chegar aqui, eu só vou tirar esse alfinete quando a máquina estiver bem pertinho aqui do biquinho, tá? Para não sair do lugar. E aí eu vou ajeitando. Quando eu chegar aqui, eu também vou subindo o pezinho para ajeitar o tecido. Tá? Eu alivio o pé calcador ali para dar uma ajeitadinha e continuo a costura, tá? Aí vai dar certinho. Eu tiro o alfinete e aí eu vou passar ferro com a costura aberta aqui, ok? Aqui eu tô montando, já fiz essa parte aqui, né? E aí eu
eu posso fazer aqui as fileiras, né? Ou ainda fazer quadros aqui, ó. Vou emendar esses dois, vou formar um quadro, aqui outro, e aí eu vou emendando esses quadros aqui também. É uma outra opção, em vez de fazer a fileira inteira, né? Fazer assim, ó, vários quadros, né? E aí eu emendo no grande aqui. Então é isso que eu vou fazer. Vou fazer os quadros e depois eu vou finalizar. E esse é o bloco C terminado, né? Agora vamos para os outros blocos. Nós vamos fazer agora os blocos 5 e 6, aqueles blocos menores, os de 6 polegadas, tá? Este daqui vai ser o número 5. Então, vamos lá. Nós vamos precisar de 2 quadrados de cada cor aqui, do A e do D, de 3 polegadas e 1/4. Um quadrado do tecido B aqui de 2 polegadas e meia e 2 do C e 2 do D de 2 polegadas e 7/8. Aqui eu vou fazer a técnica triângulo perfeito, 2 triângulos formando um quadrado. E aqui eu vou fazer a técnica do triângulo perfeito também, mas aqui 4 triângulos formando um quadrado. Então, vamos fazer agora os triângulos perfeitos. Vou riscar aqui a diagonal. Aqui eu já risquei, ó, a diagonal desse. Vou colocar no avesso do tecido. Vou colocar direito com direito. E vou alfinetar aqui, ó. Certo? Alfinetei e vou passar uma costura para cada lado de 1/4 de polegada dessa linha. Este de 2 polegadas e 7/8 eu vou cortar aqui na diagonal. Já fica certo. E este daqui também eu vou riscar a diagonal. Vou riscar a diagonal e vou costurar um pezinho de máquina para cada lado. Mas aí eu vou cortar da outra forma, para formar esses triângulos aqui. Ok? Então, eu vou riscar a diagonal, costurar um pezinho de máquina para cada lado. Aí, primeiro eu corto a diagonal oposta, depois eu corto a diagonal que eu risquei. Aqui eu já cortei a diagonal do triângulo perfeito, então eu vou abrir a costura e vou refilar. E esse daqui que eu quero mostrar novamente para vocês, ó. Então, eu risquei a diagonal, costurei o pezinho de máquina para cada lado. Agora, eu vou cortar aqui primeiro a diagonal oposta. E depois eu corto as outras diagonais aqui. A diagonal que eu risquei. Certo? Agora eu vou passar ferro. E aí a gente vem montando os blocos. Quando eu tô fazendo esse bloco aqui, ó, eu tombei a costura pro lado do tecido mais escuro, porque aí quando eu vou emendar essa parte, eu coloco uma costura para cada lado. Então eu alfineto uma costura para cada lado e aí fica mais fácil para acertar aqui o centro e para não desmanchar aqui o pedacinho, porque como eu recortei, né? Eu costurei e recortei depois, então fica fácil desmanchar, mesmo colocando ponto pequeno. Então, neste caso aqui, eu tombei a costura. Esses daqui eu vou continuar deixando aberta, tá? Então, depois eu vou refilar, então eu vou costurar aqui e refilar depois. Esse daqui para refilar é a mesma coisa, só que eu preciso respeitar as duas diagonais, certo?
tem que ficar com 2,5 polegadas. Então eu vou refilar todos aqui e depois vamos montar o bloco. Pronto, agora eu vou montar ele por fileiras. Vou montar essa fileira S e S e depois eu vou emendar tudo, ok? Agora nós vamos fazer o bloco 6. Aqui eu cortei do tecido B e do tecido C 2 quadradinhos de cada de 1,5 polegada. Aqui, do tecido B e do tecido C. Aqui também eu cortei 2 quadradinhos de cada de 2,5 polegadas. E aqui eu cortei 2 quadradinhos do tecido A e do tecido D de 3,1 polegadas. Ok? Então aqui nós vamos fazer a técnica do triângulo perfeito duplo. Aqui então nós vamos riscar a diagonal, costurar um pezinho de máquina para cada lado da diagonal, só que aí nós vamos cortar a diagonal oposta do que nós riscamos e depois vamos cortar na diagonal que nós riscamos, tá? Então tá aqui, e aí eu vou mostrar para vocês como vai ficando. Aqui eu já costurei, né? Um pezinho de máquina para cada lado. Agora eu vou cortar aqui a diagonal oposta. E agora sim eu corto aqui no risco. Essa é a única parte aqui que eu vou tombar pro lado do mais escuro. Agora eu vou costurar aqui os pares pelo centro, colocando uma costura para cada lado. Eu travo bem aqui no centro e vou passar uma costura aqui. Vou fazer os 4 conjuntinhos. Costurei, passei a ferro com a costurinha aberta. Agora vamos refilar. Ele tem que ficar aqui com 2,5 polegadas. Acabamos de refilar, agora vamos montar o bloco para a gente poder costurar. Esse aqui. Então, nós vamos seguir aqui uma diagonal aqui e uma diagonal aqui, certo? Agora nós vamos montar. Primeiro eu vou montar o centro e depois vou montando por fileiras, até o bloco ficar certinho. Costurei esse bloquinho, essa parte aqui do centro. Então, esses quadradinhos, depois de costurado, eu passei a ferro. Primeira costura eu tombei, certo? Aqui, ó. E aí, a costura do centro eu abri aqui, certo? Aí eu vou refilar, mas para refilar eu vou colocar 1,25 polegadas bem no centro do bloco, tá? Aí eu refilo ele. Aí coloco bem no centro e vou refilar, ok? Então tá tudo com 2,5 polegadas. É dessa forma. Agora sim eu vou costurar as camadas.
Emendei as 3 fileiras, agora eu vou emendar aqui. Aí, para emendar aqui, nós vamos colocar aquela agulha nos biquinhos aqui, fazendo coincidir. E aí, a gente trava aqui. O bloco ficou pronto. Eu vou colocar os 3 blocos aqui. E estes foram os blocos deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Tchau e até a próxima!